Todo mundo gosta de uma competição. A gente quer saber quem vai ser o campeão da Copa do Mundo, quem vai ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas. E dentro das empresas que a gente investe, a gente também quer investir nas melhores empresas. E tem um filtro bem específico dentro de alguns índices que me ajuda a ficar com as melhores empresas sempre. Vem comigo para o vídeo que eu vou te explicar qual é o filtro e vou fazer você entender por que eu penso assim. Pensa comigo, o que o S&P 500, o Nasdaq 100 e o IDIV têm em comum? É difícil, né? Países diferentes até na comparação? Vocês podem responder empresas. Tá, não dá errado, mas não é a resposta que eu quero. A resposta que eu quero é limitação. O S&P 500 limita em 500 empresas. O Nasdaq 100 limita em 100 empresas. O IDIV limita nas 33% mais pagadoras de dividendos. Todos têm um limite de empresas que pode estar dentro do índice. E esse filtro faz com que esses índices se tornem os melhores, na minha opinião. Porque sempre quando uma empresa vai mal, sempre tem outra esperando um deslize para ela substituí-la. Diferente de alguns índices, que mesmo se uma empresa for mal, mas ela cumprir os requisitos do índice, ela pode permanecer dentro do índice. E isso eu não acho legal. Vamos pensar de forma fácil. Pensa no S&P 500. A empresa que está no ranking 500, ela está morrendo de medo de sair do ranking, de sair do S&P. E a empresa que está no 501 está doida para entrar. Então isso gera uma competição e isso faz com que ambas melhorem. E para nós investidores isso é maravilhoso, porque a gente quer ver as melhores empresas lá dentro e elas sempre melhorando. Vamos pensar no IDIV, que o Brasil vive de crise em crises. Olha a imagem aqui do lado. Nós temos as empresas da Bolsa Brasileira, é o círculo grande. Nós temos, dentro das empresas da Bolsa Brasileira, nós temos as pagadoras de dividendos. E dentro das pagadoras de dividendos, nós temos as 33% que mais pagam dividendos. E isso é o legal, porque elas estão competindo para ver quem fica dentro do índice. E as que querem entrar, elas têm que superar as que já estão lá dentro. Ou uma que está lá dentro vai mal e não necessariamente a anterior superou ela, mas mantendo um resultado bom, a outra foi mal, ela sai e a que manteve fica. Ou entra no caso. E essa competiçãozinha eu acho super saudável, para a gente sempre manter as melhores empresas dentro da nossa carteira. Agora, obviamente, esse não é o único critério que eu olho e que eu procuro. Não me venham fazer cagadas falando, o Lucas falou que só basta olhar se tem filtro, se tem um limitador. Não, esse é um dos critérios que eu olho e eu até acho o mais importante. Mas é só um e eu tenho ETFs que nem tem esse critério. Mas é o que eu acho mais importante. Eu vou dar um exemplo aqui de um ETF que não tem. O Better11. Eu gravei um vídeo sobre ele essa semana, bem recente. Não lembro quando exatamente eu gravei o vídeo. Ele investe na metodologia do Barsi. Todo mundo conhece a metodologia do Barsi. Mas eu acho que o erro não foi ter colocado um limitador dentro dessa metodologia. Por exemplo, nas 3 maiores empresas de cada categoria. Poderia colocar o limitador sendo as 3 maiores por valor do mercado ou as 3 que mais lucram. Não sei, não estou aqui para definir o limitador, mas poderia ter um limitador. Porque isso daí gera competição entre as empresas. Só que eu sei o motivo por que não colocaram. Por exemplo, no Brasil existem muito poucas empresas em alguns setores. Telecomunicação, existe só 5 empresas de telecomunicação na Bolsa de Valores. Sendo que das 5, 3 delas não têm liquidez para estar dentro de um ETF. E 2 delas, que é a Vivo e a TIM, não daria 3. Talvez daí o ETF teria que ficar com uma a menos do que o limitador. E aceitar essa condição, não sei. Mas eu acho que seria interessante ter um limitador. Não tem. É isso que a gente tem dele. E é por isso que vira e mexe eu falo do IDIV. Porque ele tem o limitador e ele é um ETF bem amplo, um limitador bem amplo, ele não limita por setores, ele limita por pagamento de dividendo. Então eu acho ele bem interessante e eu acho ele um dos mais promissores. E bem, era isso que eu tinha para falar. Eu espero ter te ajudado. Espero ter feito você perceber que a limitação pode ser um filtro muito bom para você procurar dentro dos índices. Não é o único, mas é um dos. E obrigado por assistir, pessoal. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. E comenta para mim. Quer que eu fale de mais algum critério que eu busco dentro dos índices? Deixa aqui no comentário, se você quer saber.
Nossa, pessoal, eu tô bem mal. Deve ter vários cortes nesse vídeo, mas obrigado pela paciência, obrigado por assistir. Te vejo no próximo vídeo. Até lá.